Bolsonaro já? Temos. Então nós temos Bolsonaro, estavam falando muito mal dele. Estava nos acompanhando, não sabíamos que ele estava aqui. Mas temos o Bolsonaro e quem vai fazer a primeira pergunta para o Bolsonaro é o nosso querido Mota, que está conversando com a gente agora. Tudo bem, Bolsonaro? Pergunta é padrão, a resposta é padrão também. Tudo bem. Boa. Vamos agora, o Mota quer fazer uma pergunta para você. Ele estava conversando aqui com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Manda bala, Mota. Boa tarde, presidente. A minha pergunta é a seguinte: se o senhor pudesse... Está ouvindo? Está muito baixo aqui. Está baixo? Eu falo mais alto. Tá. Melhorou? Está baixo. Presidente... Miriam, você eu estou ouvindo bem, o Mota não. O Mota não está ouvindo. Presidente, se o senhor pudesse... Tá joia? Se o senhor pudesse voltar no tempo até o início de 2019 e reiniciar a sua trajetória, o senhor faria alguma coisa diferente? Mota, a gente sempre aprende as coisas, amadurece, tá? E a gente vai tomando o rumo melhor das coisas. Eu estou com 68 anos de idade. Sempre fui explosivo, né? Bastante objetivo e sincero. Eu não deixarei de ser isso. Talvez o tom de voz baixando um pouquinho mais. Agora, eu enfrentei um problema sério, Mota, que pouco se fala. Formar ministério. Eu consegui botar quem eu queria, mas uma dificuldade enorme, não por parte dos convidados, mas por parte de pressões aqui em Brasília. Você pode ver, quando você pega o Porto de Santos, coisa simples, eu peguei com prejuízo de 500 milhões de reais, entreguei com lucro de 530 milhões. Para onde iam esses 1 bilhão e 30 milhões? Ia para algum lugar. Então, teve gente lá na região de Santos que ficou revoltada com isso. E isso sempre foi um feudo de grandes partidos políticos com sede em São Paulo. E poderia citar várias estatais. Então, esses problemas potencializam no outro lado da linha. O cara que perdeu essa tetinha de 1 bilhão e pouco por ano, o que ele puder me queimar, ele queima. Então, eu poderia falar de vários estatais para você, como é que foi a questão de bancos oficiais, como começou o namoro com Paulo Guedes, como é que apareceu o Tarcísio, a Damares, a Tereza Cristina. Então, isso daí leva na frente, né? O pessoal fala, o Bolsonaro, ele perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse esse tipo de comportamento, não teria acontecido aquilo lá na frente. Agora, nós sabemos que, ao longo desse tempo todo, eu era o tempo todo acusado de querer dar um golpe e um pessoal, uma nata de Brasília, que não é apenas nata política, né, nata de outros poderes, se uniu para me tirar da presidência. Porque o que eu estava fazendo, apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, os números do Brasil, eu entreguei muitos melhores do que eu recebi lá em janeiro de 2019. Boa. Tá certo. Presidente, a gente sabe que é muito difícil andar as coisas, as reformas, e eu queria perguntar, qual foi a sua maior frustração? Porque teve tentativa de fazer reforma política, o próprio Paulo Guedes queria juntar os municípios, teve também a tentativa de fazer reforma tributária. Vocês fizeram reformas importantes, como a da Previdência, concluíram da Previdência, mas teve alguma frustração grande, assim, que você falou, poxa, essa eu achava que sairia, assim, e acabou não dando certo? Olha, eu entregava os ministérios de porteira fechada para o ministro e falava, olha, qualquer problema é contigo, eu não vou pedir para botar ninguém aí. Uma exceção, por exemplo, pedir para a Tereza Cristina para botar o Jorge Seife lá na Secretaria da Pesca. Raríssimas exceções, tá? Então, mesmo assim, aprovamos vários marcos regulatórios, entre eles o saneamento. O modal ferroviário nós ressuscitamos, tá? Veio a BR do Mar, muita coisa veio, né? A lei da liberdade econômica. A cabotagem lá, A cabotagem. Nós somos o segundo país mais digital do mundo. Foi feito com a equipe lá do Paulo Guedes, graças à liberdade que eu dei para o pessoal trabalhar.
eu falava, né, vocês podem botar quem quiser e eu tenho o poder de veto, como aconteceu em alguns momentos. Eu chamava o ministro, olha, esse cara aqui não vai dar certo por causa disso. Até porque os ministros eram muito técnicos, não tinham malícia política nenhuma. Eles chegavam um picaretaço ali, né, com 2 palmos de lã nas costas, uma ovelha, e querendo compor o nosso ministério. Olha, nosso ministério não dá para compor. Ou não bota esse cara, ou se tinha botado, tira. Então, esse foi a nossa relação com o ministro, que eu não faria diferente, velho. Talvez os ministros palacianos, aqueles 4 que tem lá na presidência do lado, eu botasse um perfil mais político, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, né, veio mais tarde no governo, mas fez um trabalho de relacionamento com o parlamento que não é fácil. Não é fácil conversar com o parlamento. São 594 deputados e senadores. Tá? Então, por aí. No resto, manteria praticamente a mesma coisa. Menos o Mandetta, né? O Mandetão. Sim, o Mandetta tá sumido. O Mandetta sumiu. Estamos esperando o pico do Mandetta até hoje. Tá na Venezuela. Cadê o Mandetta? Emílio, esse pessoal que caiu cedo do cavalo, que tinha a pretensão de ser candidato. O Mandetta passou a ser aquele garoto propaganda daquela grande rede de televisão. Quando veio a Covid, ele ficava ali 2 horas por dia, falando, enchendo linguiça, na verdade. E não transmitia boas informações. O que eu pedi para ele sempre, reconheça a autonomia do médico. Eu sei que você é médico, ele é o médico que mexe com osso, como é que é o nome? Trauma, né? Mas dá liberdade para o médico. E ele resolveu não fazer isso. E uma ida dele ao Supremo Tribunal Federal, logo na pandemia, ele disse lá para o pessoal, né? Olha, se não fizer isso, os caminhões do Exército vão recolher corpos pelo Brasil. Então ele apavorou o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Aí, o início de uma posição, eu sei que ser independente, né? Mas mais que independente por parte do Judiciário, impor certas coisas. E quando eles deram, o Supremo deu autonomia para governadores e prefeitos gerir a questão da pandemia, praticamente ignorando o poder central, eu fiquei meio desmobilizado. Nós compramos a vacina para todo mundo. Então ninguém pode falar, o cara é negacionista. Eu comprei. Quem quis tomar, tomou. Não obriguei ninguém a tomar a vacina. Então isso tudo, para o pai do Mandetta, pegou. Tá? O que é a autonomia do médico? Você chega lá com uma coisa que você não sabe. Ninguém sabia o que era a Covid. Ninguém sabia. Hoje ainda temos notícias fora do Brasil de surpresas. E o cara está lá com problema. Está para morrer com falta de ar. Até eu fiz aquele gesto, né? E o pessoal falou que eu estava debochando. Tá nas imagens, não tem nada disso. Para o médico receitar alguma coisa para o cara. Ponto final. É isso que nós fizemos. Hoje somos reconhecidos por parte do mundo como um dos países que saiu melhor na questão da pandemia. Morreu muita gente? Morreu, sabemos disso, lamentamos qualquer morte, independente da causa. Mas o Mandetta foi uma tremenda decepção desde o começo, porque ele se arvorava como um possível candidato, né, à presidência da República daquele órgão de imprensa. Ô, Johnny Bravo, queria fazer uma pergunta pro senhor aí. Eu queria perguntar pro senhor o negócio seguinte: muitos apoiadores, pessoas que seguem o senhor, que votaram no senhor, faz campanha e tudo mais, muitos ficaram chateados com o que aconteceu logo após as eleições, que o senhor deu uma sumida, foi para os Estados Unidos, não falou nada, a turma lá na porta dos quartéis, os velhos tomando chuva, engripando lá, esperando uma palavra do senhor. O senhor se arrepende de não ter dito nada para eles naquele momento? Olha, por vezes o silêncio fala mais alto. Foi um choque para muita gente no Brasil, o resultado final das eleições, né? Apertado, inclusive, e o pessoal foi protestar, né? De forma legítima, né? E pacífica, como sempre fizeram. E começaram a achar aí a porta dos quartéis para reclamar falta de transparência, né? Falta de segurança, né? E é um direito deles. Você pode protestar de forma pacífica onde for possível, né? De acordo com as leis, e eles fizeram isso aí. Eu me recolhi. Nós fizemos a transição abrindo todas as portas da esplanada para o pessoal da esquerda. Ninguém da esquerda reclamou, fui em tal ministério, não tinha esse ou aquele documento. Algo foi me sonegado.
E eu acho que por 2 vezes apenas, ou 3, eu falei. Uma vez logo no início de novembro, onde eu disse mais ou menos o seguinte, né? Vamos aí entender o que está acontecendo, não vamos fazer nada do que a esquerda sempre fez, tocante à depredação de patrimônio, etc. Parece que estava adivinhando que algo pudesse acontecer. Sim. Mas esse recado não era para o meu pessoal, não é para o meu pessoal, o meu pessoal, aquele pessoal que está comigo, sempre agiu dessa maneira. Ele não tem que dar conselho, né, para ninguém no tocante a isso daí. Ao longo de 4 anos, a direita não se dividiu, muito pelo contrário, se uniu. Hoje eu vejo alguns isentões falando aí, a direita tem que se unir, nenhuma extrema, né? Nem para a extrema direita, nem a extrema esquerda. Não tem isso. A direita está unida e mais do que isso, a direita tem conhecimento o que aconteceu ao longo dos 4 anos e aprendeu muita coisa. E a direita não errou. Esse pessoal do 8 de janeiro, tá? Quem fez aquele quebra-quebra não foi o nosso pessoal. Sim. Você pode ver, o próprio ministro da Defesa, o senhor José Múcio, falou que não houve uma figura central no 8 de janeiro, e também quem fez a baderna, o quebra-quebra, não foi aquele pessoal que estava acampado. Palavras do próprio ministro da Defesa, José Múcio. E você vê a dificuldade que o pessoal está tendo no parlamento, que é o nosso pessoal, né, que passou a ser minoria, de uma CPI, apesar da CPI ser uma arma da minoria, o instrumento da minoria, a maioria que está tomando conta é mais pró-governo, e já tem dificuldade. Tivemos muita sorte quando houve aquela divulgação das imagens do general G. Dias, de forma pacífica, né, passeando no meio daqueles que estavam depredando prédios públicos. Vimos aquela imagem também daquele fotógrafo da Reuters chutando uma porta que já estava aberta e depois se confraternizando com aquele meliante lá. Agora, isso tudo apareceu sem querer. Ninguém esperava que aquelas imagens fossem aparecer. Que as primeiras imagens que apareceram foi daquele cara quebrando o relógio lá atrás. Sim. Onde tivemos informes, né, que para o governo de plantão aí estava excelente aquelas imagens, porque o cara estava com a camiseta minha. E depois, na segunda imagem que veio ao ar pela CNN, começou a mudar de figura esse quadro de 8 de janeiro, que sempre tem que perguntar, né? O que aconteceu? Quem ganhou com isso? Eu não ganhei nada com isso. A direita não ganhou absolutamente nada com isso. Quem ganhou, então? Não a esquerda. Estava no dia seguinte o Lula, quem diria, né? O Lula posando de grande democrata. E está vendo agora, com o passar do tempo, quem o Lula é. E vale a pena aqui, eu até anotei, né? Eu sempre dou uma olhada no efemérides. Hoje, 2 de julho, hoje? 3. Hoje é 3. Foi no dia de ontem, 2 de julho. A libertação da senadora colombiana Ingrid Betancourt, que foi sequestrada pelas Farc. E as Farc, juntamente com Lula e Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo em 1990. A Farc... os companheiros. O Foro tava os companheiros, né? Boa. Você não foi lá no foro? Você não estava no foro, O Bolsonaro? foro tá fraco. Tá que nem o... Não tem audiência. O não foro. tem. Tá que nem a live do Lula. Tá igual a live. Tá igual a live do Lula também. Não dá. Tá desanimada. Sem grandes eventos. Agora, é um negócio... Isso aí é esquisito, né? Porque, pô, a gente torce, né, para que essa CPMI... Que a gente saiba realmente... Esclareça o que aconteceu ali, né, Bolsonaro? E eu acho que isso sempre vai para uma novela, o cara joga para cá, joga para lá, acaba virando meio político... A gente não, acho que nunca vai saber realmente o que aconteceu ali. É igual a CPMI da Covid. Qual um dos fatos mais importantes? É o tal de Carlos Gabas, que foi cogitado lá atrás, no governo Dilma, para ser ministro da Defesa. Quando aparece aquele desvio de 50 milhões de reais, de grana que foi ali que não foi para a Bahia, né? Foi para o Nordeste. Foi criado o consórcio do Nordeste lá para comprar respiradores e o pessoal desvia. Manda até 5 milhões para Araraquara, aqui em São Paulo. Não tinha nada a ver com a questão lá daquele grupo lá do Nordeste. Ou seja, vimos, com toda certeza, né? Morreu muito nordestino por falta de respirador no hospital. O hospital por quê? Porque os governadores do Nordeste, sob
sob a coordenação lá do Carlos Gabas, desviaram 50 milhões e não compraram um respirador sequer. Quer dizer, uma das poucas coisas que a gente podia aproveitar daquela CPI para catapultá-la, acabou não acontecendo. Então o pessoal começou a fazer um montão de firula. O Bolsonaro queria comprar Covaxin, 400 milhões de doses, com a propina de R$1 por dose. Né? Quem é que estava coordenando a propina? Era um cabo da Polícia Militar lá de Minas Gerais. Ou seja, é coisa sem pé nem cabeça. Então, também falava, o Bolsonaro não comprou vacina em 2020. E, pelo que eu sei, a primeira vacina em 2020 aplicada no mundo foi no Reino Unido, em dezembro. Não tinha vacina para comprar. Nós fizemos pré-contrato, fizemos acordos, e o nosso Brasil, pode ter certeza, mesmo proporcionalmente, um dos 4 que mais vacinou no mundo. E outra, por parte do governo federal, não obrigamos a ninguém a tomar vacina. Continuamos defendendo a liberdade. A liberdade não tem preço. Até costumo dizer, né? Quem quer calar a Jovem Pan? Não é o Ministério Público. O MP é provocado por alguém. Igual, não sei se foi divulgado na imprensa, igual há 2 semanas, foi o Conselho Tutelar da minha casa, onde eu moro aqui, atrás da minha filha de 12 anos, né? Por que ela não tomou vacina? A mãe dela, acertadamente, estava em casa, mas deu uma invasiva e mandou me procurar aqui na sede do PL. Botei para conversar com os meus advogados. Ou seja, foi uma deputada do PSOL que provocou aqui o Ministério Público do DF e o Conselho Tutelar foi na minha casa. E a gente não vai falar de vacina, quando se fala de vacina, ele é negacionista. Quando se fala em urna eletrônica, ele é antidemocrata, né? Se você fala, por exemplo, daquele PL da censura na Câmara, também. Você é a favor da balbúrdia, você é a favor de que matem crianças em sala de aula. O Brasil está um pouco de cabeça para baixo no tocante a isso. Eu podia estar calado agora, né? Porque agora, com todo respeito, nem mané eu sou, né? Porque eu perdi direitos políticos. Vocês, mané aí, da Jovem Pan, pode votar. Desculpa a maneira de falar com vocês, tá? Mas você pode até votar. Eu nem mané sou. Boa. Eu não posso votar por um julgamento completamente sem pé nem cabeça, que se for possível, a gente conversa sobre ele. Boa. Chegou o momento, Bolsonaro, de você abrir o seu coração, com tanto tempo que você dá entrevista aqui, e aí você citou que você tem a bala de prata. Porém, você não vai dar a bala de prata para o resto da imprensa. Você vai abrir agora o seu coração e falar qual seria esta bala de prata. Seria a Michele Bolsonaro com a Tereza Cristina? Seria o Zema ou o Tarcísio? Porque você falou que é o JB, que é o Johnny Bravo. Você continua aí, mas a turma quer saber para onde a banda vai tocar de Jair Messias Bolsonaro. Que turma, hein, Bolsonaro? Que turma que você inventou, hein? Que turma que você inventou. Hã? Que turma. E aí, Bolsonelson? Olha, a cantada não foi o suficiente para eu te responder, tá? Tá faltando um pouco de saliva aí. Eu vou fazer com mais melzinho. Não é justo aí, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Alguém já querer dividir o meu espólio, tá certo? Agora, o que eu vejo aqui, nomes nacional, né? Não tem um nome ainda com conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses 4 anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcísio São Paulo. Ele é fluminense, né? Carioca, na verdade, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. O Zema não se elegeu eu apoiando o Zema. O Zema teve o seu trabalho lá, um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT, dada a onda contra o PT que surgiu graças a nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes, apareceram, mas não tem ainda esse carimbo, né, para falar para o Brasil todo, estamos juntos para 2026. Eu espero um pouco mais. Vão aparecer aqueles precoces, né, que vão, como já apareceu aí um precoce, falando que, olha, nem a direita nem a esquerda, vamos por centro, vamos unir todo mundo. Eu vou para uma passagem bíblica, né? Seja frio ou seja quente, não seja morno. O momento que o Brasil vive não é você dar pancada, mas você tem que ter posição. Não pode ser aquele eterno vacile, não.
Vamos agradar todo mundo. Isso não vai dar certo. Mas que momento o senhor vai anunciar, presidente? Porque assim, muita gente fica nessa esperança. Não, que nem o senhor disse, ainda não morri. Opa, vou guardar meu título então, posso votar nele. Mas que momento o senhor vai anunciar? Ó, estou fora e a partir de agora vai ser este candidato? Olha, eu não vou dar conselho para ninguém. Eu aprendi desde cedo que mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la. Acontece muito no meio político aqui. O deputado ouve uma historinha no canto, vai lá para um lugar qualquer e liga para a imprensa. Olha, isso não é salutar. Essa questão é muito grave. A gente está falando sobre o futuro, não é o meu futuro, que eu posso amanhã estar infartado aí, tá? Está completamente fora de combate. Mas é o futuro do nosso Brasil. O que eu conheci muito cedo o que é a luta armada. Em 1970, eu estava lá em Eldorado Paulista, né, onde passou lá o bando do Lamarca. E um tiroteio na praça, feriu 6 policiais da Força Pública daquela época, feriu uma senhora também com um tiro na coxa. Depois ele fugiu numa estrada vicinal paralela à Régis Bittencourt, né, que une ali São Paulo e Curitiba, fez de refém um tenente Alberto Mendes Júnior. 2 seguidos depois, matou a coronhada, esse tenente, e depois ele fugiu e foi morto lá na Bahia. Então, eu conheci muito cedo o que é o Exército Brasileiro naquela época, o que é a luta armada, o que eles se propunham. Eu lembro na cidade, né, de vez em quando chegava gente do vilarejo, né, do bairro chamado Barra do Braço, porque a Fazenda Palmital era naquela região e pertenceu ao distrito de Eldorado. E lá eles comentavam na época, olha, o Lamarca, um cara tão bom, ele pagava R$200 a galinha pra gente. Eu estou atualizando o preço. Tá? Então esse é o tipo de trabalho que eles faziam. Mas como ele chegou lá? Né? Quem era o Lamarca? Contra o que ele lutava? O que ele queria impor no Brasil? Como é que pode alguém saído da Academia Militar das Agulhas Negras ter esse tipo de comportamento? Então, ali eu fui conhecendo o que é o Exército Brasileiro. Depois eu prestei concurso para preparatório de cadete do Exército. Quando eu cheguei em Campinas, eu vi que tinha prestado o concurso para o local errado, né, porque já tinha o 2º grau, o científico. Daí, no final daquele ano, prestei concurso para a Academia em Resende. Fui aprovado, um concurso nacional para 38 vagas. Fui aprovado, depois fui servir no Rio. E depois, a grande experiência da minha vida. Como 2º tenente do Exército, eu fui servir em Niuaque, Mato Grosso do Sul. É tida como uma unidade de fronteira. E naquele tempo, quem ia para a fronteira é quem estava devendo alguma coisa. Eu lembro quando cheguei em Niuaque, os mais antigos que tinham lá, o linguajar foi mais ou menos o seguinte: ô tenente, que besteira você fez no Rio para estar aqui? Eu não fiz besteira nenhuma, quis ir para lá. E ali eu aprendi com aquele pessoal mais antigo, que alguns tinham errado, ou estavam pagando pelo excesso de buscar fazer a coisa certa também, conheci ter uma vivência melhor de Brasil. Por exemplo, olha uma coisa aqui, né? O meu filho mais velho, Flávio, nasceu dia 30 de abril de 81. Que data é esta? É a data da bomba do Rio Centro. Eu estava lá em Niuaque. E naquele episódio, no meu caso discutir aqui, tinha um tenente do Exército que é de nome Jair, que estava naquele episódio. Bem, onde começou a aparecer meu nome sem ter culpa de nada por aí. Tá? Mas a grande experiência de Niuaque me faz hoje em dia admirar aquele estado, deixei bons amigos lá. O meu primeiro suplente de senador, a Tereza Cristina, é o Portela. Ele foi meu soldado recruta em 79, lá em 80, melhor dizendo, lá em Niuaque. E lá aprendi muita coisa, até como não plantar arroz, né? Que eu plantei 60 hectares de arroz com mais 2 colegas lá e trabalhamos muito para perder pouco.